do Senhor Jesus sejam derramadas sobre nós. Abramos a palavra do Senhor, do livro de Atos, no capítulo 1, versos 15 a 26. Livro de Atos, capítulo 1, do verso 15 ao verso 26. Atos capítulo 1, do verso 15 a 26, diz assim a santa palavra do nosso Deus. Naqueles dias levantou-se Pedro no meio dos irmãos, ora compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas, e disse: Irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus, porque ele era contado entre nós e teve parte neste ministério. Ora, este homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade, e precipitando-se, rompeu-se pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. E isso chegou ao conhecimento de todos os habitantes de Jerusalém, de maneira que em sua própria língua esse campo era chamado Aceldama, isto é, campo de sangue, porque está escrito no livro dos Salmos: fique deserta a sua morada, e não haja quem nela habite, e tome outro o seu encargo. É necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João até ao dia em que dentre nós foi levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Então, propuseram dois, José chamado Barsabás, cognominado Justo, e Matias, e orando disseram: Tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual destes dois tens escolhido, para preencher a vaga neste ministério e apostolado do qual Judas se transviou, indo para o seu próprio lugar. E os lançaram em sortes, vindo a sorte recair sobre Matias, sendo-lhe então votado lugar com os 11 apóstolos. Que Deus nos abençoe com a sua palavra. Oremos ao nosso Deus. Ó Senhor nosso Deus, graças te rendemos, Pai, pela palavra do Senhor, por essa porção que foi separada nessa noite para a nossa instrução, para conduzir a tua igreja, ó Pai. Por isso, ó Deus, pedimos que o Senhor fale ao nosso coração, que o teu Espírito Santo nos quebrante, ilumine o nosso entendimento e ajude-nos, Senhor, a dispor o nosso coração para obedecer somente a ti, ó Pai. Derrame tua graça sobre o teu povo. É o que nós pedimos, ó Deus, no nome santo e bendito de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, há alguns anos, uma de nossas igrejas, de nossa denominação, sofreu um triste golpe com a notícia de que um dos seus presbíteros havia sido brutalmente assassinado. Mas isso não era tudo. A história ficou ainda mais dramática quando as investigações deram conta de que quem havia cometido aquele assassinato era o amante do presbítero. A igreja passa por crises, e passa por crises na sua liderança. Certamente aquela igreja esteve num momento muito difícil. A igreja em crise, família em crise, mas eles precisavam prosseguir. Como prosseguir? Como proceder quando há interrupções desordenadas no seio da igreja? Especialmente quando essas interrupções afetam diretamente o governo da igreja de Cristo. A narrativa que nós acabamos de ler se situa entre a ascensão do Senhor Jesus Cristo e o derramamento do Espírito Santo sobre a igreja no Pentecoste. A igreja estava vivendo, ou viveu, enquanto Jesus estava com eles, na ocasião da morte do Senhor Jesus,
eles viveram uma crise séria, uma crise objetiva. E essa crise certamente afetava diretamente a vida da igreja que acabara de ser deixada pelo Senhor na terra com a missão de continuar proclamando o nome do Senhor. Mas veja, foi uma crise terrível. Um dos apóstolos era ladrão. Um dos apóstolos roubava dinheiro da igreja, tirava dinheiro da tesouraria de Jesus para seu uso próprio, pessoal. Era desonesto, era corrupto. Além disso, ele vendeu o nosso Senhor em troca de dinheiro. Ele negociou o nosso Senhor Jesus Cristo. E ele teve um triste fim, como foi descrito pelo apóstolo Pedro. Ele tirou a própria vida numa cena dramática, numa cena terrível e até agoniante de se descrever. A igreja vivia uma grande crise, porque certamente aquela vaga, aquele momento da história da igreja, eles começam a caminhar sem o Senhor Jesus, mas faltando um deles, visto que o Senhor Jesus estabeleceu 12 para conduzir a igreja do Senhor, para conduzir a missão. Agora, prestem atenção. O Senhor Jesus não resolveu o problema. Ele foi embora e deixou o problema para ser resolvido pela própria igreja. Isso significa, porventura, que o Senhor Jesus abandonou a igreja? Judas, um dos apóstolos, que era apóstata, havia tirado a própria vida, havia agora uma vacância no colégio apostólico. Esses 12 que eram o fundamento da igreja neotestamentária, agora esse grupo estava incompleto e o Senhor Jesus foi ao céu e não colocou outro no lugar. E talvez a igreja pudesse ficar desesperada naquele momento e dizer, e agora? Precisamos resolver o problema da forma mais rápida possível. E se você lê Atos 1, você vai talvez tirar conclusões precipitadas, pensando que eles estavam apressados em resolver isso. Mas não há espaço para improvisos no governo de Cristo sobre sua igreja. Cristo governa a sua igreja por meio de homens. Ele mesmo estabeleceu assim. Por isso, ele mesmo concede graça, poder e sabedoria para que esses que receberam a incumbência de governar a igreja do Senhor façam isso sob a direção, sob a ordenança do próprio Espírito de Deus. A igreja, embora ainda aguardando a plenitude dos tempos para a descida do Espírito Santo no Pentecoste, já tinha que resolver um problema sério, já tinha que lidar com um problema de governo da igreja, de administração eclesiástica, a perda de um dos apóstolos. Mas essa igreja, o modo como ela agiu, o modo como ela respondeu, mostra que ela vivia sob o governo soberano de Cristo, aquele Cristo que agora estava exaltado nas alturas, ao lado de Deus Pai, intercedendo pela sua igreja. Aqui, nós não vemos uma igreja improvisando simplesmente para resolver um problema de continuidade da liderança apostólica na igreja. Eles tinham consciência pactual, sabiam que Jesus tinha estabelecido 12, certamente em referência às 12 tribos do Antigo Testamento. E a revelação que João tem no Apocalipse, não há somente 12 tronos para as 12 tribos de Israel. Há 24 tronos, onde 12 da tribo de Israel e 12 da igreja assentariam juntamente com Cristo, governando a sua igreja. Eles tinham conhecimento eles tinham consciência pactual disso. Além disso, tinham a submissão às Escrituras, às palavras do Senhor Jesus, que haviam sido deixadas antes dele subir ao céu. Havia, acima de tudo, dependência e confiança na providência divina, no seu governo sobre a igreja. Como a igreja pode interpretar esses fatos dramáticos que acontecem, que tomam certamente a história de muitas comunidades locais?
A história de Judas, a história daquele presbítero que acabei de mencionar, não são isoladas no seio da igreja. Muitas comunidades no decorrer da história, muitas igrejas locais no decorrer dos anos da história, vivenciaram histórias, eventos terríveis no seio da igreja. Inclusive, alguns eventos que se chegaram a quase acabar com algumas igrejas locais. Mas veja como Pedro interpreta o evento da ausência ou da perda de um dos apóstolos. Pedro não interpreta o evento do suicídio de Judas de forma emocional. Ele interpreta pela Escritura à luz da soberania de Deus sobre a igreja. Isso conecta diretamente com o que Paulo diz, com aquele princípio que Paulo nos dá em 1 Timóteo, capítulo 3, verso 15. Paulo escreve a Timóteo e ele diz: eu estou escrevendo essas coisas para que vocês saibam como proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Jesus havia preparado os seus apóstolos para saberem como proceder na igreja de Deus quando cada situação nova surgisse no seio da igreja. Atos 1 mostra a igreja aprendendo como se deve proceder diante de crises reais, diante de dramas reais que a igreja do Senhor experimenta e experimentará enquanto aguarda a vinda do Senhor Jesus, vivendo nesse mundo caído. E ela deve saber que cada uma de suas ações deve ser governada pelo próprio Cristo, pela intervenção do Espírito Santo no seu governo. Aqui nós então temos, em primeiro lugar, uma direção de como a igreja deve proceder em momentos como esse. Em primeiro lugar, a igreja deve viver sob a autoridade final das Escrituras. Nos momentos de crise, a igreja deve viver sob a autoridade final das Escrituras. Olha o que Pedro diz no verso 16. Irmãos, convinha que se cumprisse a Escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi a respeito de Judas. Pedro começa a interpretar aquele evento à luz das Escrituras, não por emoção, não por achismo lógico, mas pelas Escrituras, à luz da palavra de Deus. Davi já havia profetizado a respeito do que aconteceria com Judas. Portanto, irmãos, nós devemos prosseguir guiados pelas Escrituras. Mais uma vez eu lembro que isso conecta diretamente com aquilo que Paulo disse para Timóteo: saiba como proceder na casa de Deus. E agora Pedro demonstrava que ele de fato sabia como proceder naquele momento, tendo em vista que Jesus, que aparentemente seria o mais lógico ele resolver o problema, ele escolher um novo apóstolo antes de subir aos céus, ele sobe aos céus e deixa apenas 11, e deixa o encargo de cobrir aquela vaga a cargo da igreja, a cargo dos apóstolos. E agora eles estão diante do Senhor, dizendo: é necessário que cumpra-se a Escritura. Cumpriu-se a Escritura. Aqui ele está dizendo: havia uma necessidade divina decretiva por causa de uma profecia do Antigo Testamento que precisava se cumprir. E aí, ao olhar para esse fato, ele está dizendo que a história da igreja sempre é interpretada pela Escritura, e não o contrário. Não as Escrituras interpretadas pela experiência, não. A história da igreja é que sempre é interpretada pelas Escrituras. E Pedro cita diretamente textos do Antigo Testamento nos Salmos de Davi. O Salmo 69, 25, ele diz: fique deserta a sua morada, e não haja quem habite nas suas tendas.
falando da ausência de Judas na sua própria casa. E Salmo 109, verso 8: sejam poucos os seus dias, e outro tome o seu encargo. Então estava claro para Pedro que esse salmo era a respeito de Judas, que ele seria ceifado de fato e que outro tomaria o seu encargo no colégio dos apóstolos, no colégio apostólico. Nós sempre devemos perguntar, essa é uma pergunta importante para a igreja enquanto ela caminha na presença do Senhor. Como nós devemos interpretar e explicar os acontecimentos na nossa igreja? A igreja vivencia dores, perdas, lutas constantes. A igreja vivencia experiências de escândalo. Isso, por ser composta de homens e mulheres, por ser composta de humanos, ela está sujeita a esse tipo de coisa. Mas como explicar os acontecimentos? Pedro não explica o ocorrido com Judas de forma solta, aleatória, mas à luz das Escrituras. A igreja aprende como deve proceder a partir da palavra de Cristo, a partir da palavra de Deus. É isso que nós aprendemos na nossa confissão de fé, no capítulo 5, no primeiro tópico. Pela sua muito sábia providência, Deus sustenta, dirige, dispõe e governa todas as criaturas, todas as ações e todas as coisas, desde a maior até a menor. E assim ele faz pela sua palavra. Deus governa a igreja por meio das Escrituras. Foi isso que João Calvino disse. E a Bíblia é o cetro pelo qual Cristo governa a sua igreja. A igreja é governada pela palavra de Deus. É a voz de Cristo guiando as suas ovelhas. João Calvino também disse que nada acontece senão pelo conselho de Deus e por determinação dele. E afirmamos que não somente o céu e a terra são governados por sua providência, mas também os conselhos e as vontades dos homens são dirigidos por Deus. Assim, a igreja deve proceder e deve agir corretamente quando ela submete as suas decisões à interpretação da palavra de Deus. Os eventos, as ocorrências dentro da igreja e tudo que a igreja precisa decidir deve ser governado pela palavra de Deus. A palavra de Deus é o juiz final sobre todas as ações da igreja. Por isso, uma igreja que tem abandonado o ensino das Escrituras, uma igreja que tem abandonado a exposição bíblica, ela está correndo o risco de andar por caminhos tortuosos, por não ser governada pelo próprio Cristo, por meio de sua palavra, por meio do seu Espírito. Sim, a igreja vive sob a autoridade final das Escrituras. E por causa disso, Pedro nos mostra aqui um segundo princípio, que a providência de Deus governa cada evento da história da igreja, mesmo os eventos maus. A providência de Deus governa todos os eventos da história da igreja, mesmo os eventos maus. Pedro começa a mostrar para a igreja, para aqueles irmãos, 120 irmãos mais ou menos, que estavam reunidos naquele lugar. Pedro chama e diz: irmãos, convinha que se cumprisse as Escrituras. Esse homem que adquiriu um campo com preço de sangue, tirou a sua vida e agora o seu lugar está vago. Mas Deus havia profetizado por Davi que o seu lugar deveria ser assumido por outro. E aí no verso 21 ele diz: é necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando do batismo de João até o dia em que dentre nós foi levado às alturas, que um destes se torne testemunha conosco da ressurreição. Pedro, aqui, ele
ele toma alguns passos na orientação da igreja. Em primeiro lugar, Pedro mantém simultaneamente a ideia de soberania de Deus sobre os eventos. Deus é soberano, portanto, nada na igreja acontece sem a intervenção soberana do Senhor, mas, ao mesmo tempo, a responsabilidade moral dos homens. Ele diz, sim, estava decretado o fim de Judas, Deus havia profetizado isso, Judas se foi, mas Judas é responsável. Ele respondeu pelos seus atos, ele é responsável por suas decisões, ele errou perante o Senhor, portanto foi condenado. Isso ensina a igreja como proceder diante de maus internos que surgem. Nós já dissemos, a igreja sofrerá escândalos, sofrerá com falsos ensinos, sofrerá com problemas sérios, com divisões. Muitas vezes na história da igreja, a igreja passará por isso. Mas a igreja precisa saber como proceder diante desses maus internos. Ela precisa agir sem negar a soberania divina, mas também sem relativizar o pecado humano. Pecado é pecado, e cada um deve ser responsabilizado pelos seus atos. Ainda que estava profetizado que Judas tiraria a sua vida, que ele sairia daquele lugar, ele também foi responsabilizado. O seu pecado foi denunciado diante da igreja. João Calvino disse que os homens nada fazem senão pelo secreto impulso de Deus. Contudo, isso não faz com que Deus seja o autor do pecado daqueles homens. Porque o homem, sendo mau por sua própria culpa, executa perversamente aquilo que Deus decretou. Ele faz o mal pela sua própria culpa, pelo seu próprio mal, pelo próprio pecado no seu coração. Quando nós lidamos com problemas como este, a igreja então aprende como proceder, guiada pelo Espírito Santo, debaixo do governo soberano de Deus. A igreja aprende como proceder quando ela enfrenta essas crises morais e espirituais internas sob a graça do Senhor, submissos à vontade do Senhor, guiados pela palavra de Deus. E a gente vê como que depois que Pedro dá essa instrução, ele então diz, é necessário que escolhamos outro. Pedro não está dizendo, em momento algum ele disse, Jesus foi embora e esqueceu de escolher outro. Jesus intencionalmente deixou esse problema para ser resolvido pela sua igreja. Porque Jesus continua a fazer e a ensinar aquilo que ele começou a fazer e ensinar nos primeiros versos de Atos, como Lucas declara, ele continua a fazer e a ensinar pela operação do seu Espírito Santo, através das vidas que ele escolheu para manter o testemunho do seu nome na terra, a sua igreja. Sim, é uma grande responsabilidade. Seria tão mais fácil se Jesus mesmo tivesse resolvido esse problema de Judas, porque é um problema tão grave, tão sério para que nós resolvamos. Mas o Senhor deixou que os nossos irmãos, os apóstolos, resolvessem esse problema e escolhessem um homem para assumir o lugar. Seria tão fácil se o Senhor intervisse miraculosamente, diretamente sobre a igreja e resolvesse os problemas de imoralidade, de escândalos, os problemas que surgem no meio da igreja e acabam manchando o testemunho do evangelho. Seria tão maravilhoso, mas Deus deixou que a própria igreja fizesse isso, porque Ele nos concedeu graça e Ele nos concedeu o seu Espírito para que nós possamos manifestar a sua vontade na terra. Cristo governa a sua igreja através de homens. E esse é o próximo ponto que Pedro destaca, quando ele convoca aqueles 120 irmãos a elegerem um apóstolo para colocar no lugar de Judas. Cristo governa a sua igreja por meios ordinários que ele mesmo estabeleceu, por meios comuns que ele mesmo estabeleceu. Veja que aqui a igreja não responde, não reage com improvisação.
Eles agem firmados nas Escrituras, fazendo tudo aquilo que é devido como povo de Deus. Olha o que Pedro propõe aqui para a igreja. Irmãos, verso 21. É necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando do batismo de João, até o dia em que dentre nós foi levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco de sua ressurreição. Então veja aqui, ele faz a proposta para a igreja. Precisamos eleger um dos homens que andam conosco, precisamos eleger um. Segunda coisa que ele propõe, vamos propor 2 nomes, para que dentre esses seja eleito um para tomar o lugar de Judas. Então, verso 23, eles propuseram o nome de José, o justo, e de Matias. Esses 2 nomes foram propostos para assumir o lugar de Judas. Terceiro passo, verso 24. E orando, disseram: Tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual destes 2 tens escolhido. Pedro age aqui como alguém que já sabe que Deus escolheu, que Cristo, como governo da igreja, já escolheu qual homem tomará o lugar de Judas. Mas que também esse mesmo Cristo deixou que a igreja descobrisse, buscasse a Deus para descobrir qual homem Deus já tinha escolhido. É tão maravilhoso isso, meus irmãos, porque a obra de Deus pode ser feita por Deus sem a ajuda e sem a participação de nenhum de nós. Se Deus quisesse fazer tudo o que ele já fez em toda a história e tudo o que ele fará até o dia da consumação, com um estalar de dedos, ele fazia em 1 segundo, porque ele é todo poderoso. Mas Deus, em sua graça, em sua misericórdia e em sua sabedoria, decidiu escolher vasos fracos, frágeis, para participarem do governo da sua igreja, da missão do seu reino, da condução do seu trabalho redentivo na terra. E assim, Pedro, como foi escolhido pelo Senhor naquele dia, quando o Senhor disse: quando você se arrepender, apacenta as minhas ovelhas, ele toma a liderança e então dirige aqueles irmãos naquele momento. Como um pastor guiando aquele rebanho, dirige aqueles irmãos a tomarem essa decisão. Como eu disse, não há aqui reação improvisada. Eles estabelecem critérios objetivos, certamente guiados pelo próprio Senhor Jesus. Critérios históricos, bíblicos, que pudessem guiá-los na tomada daquela decisão tão importante. E aí nós vimos que é exatamente assim que a Igreja de Deus deve proceder. Veja que desde o início do texto nós vimos a igreja interpreta a sua história a partir das Escrituras, a igreja age a partir das Escrituras, e agora Pedro orienta a igreja a partir das Escrituras a tomar uma decisão, a tomar passos ordinários, comuns, para tomar decisões importantes para a vida da igreja, mas que façam isso em oração. Pedro, então, dá critérios objetivos para a eleição do apóstolo. Ele diz para os irmãos que este apóstolo deveria ser alguém que tivesse um testemunho histórico do trabalho da obra de Jesus. Alguém que tenha andado com o Senhor Jesus desde o dia do batismo de Jesus até o dia em que ele subiu aos céus. Então, alguém que presenciou toda a trajetória do ministério de 3 anos e meio do Senhor Jesus na terra antes da sua morte, ressurreição e ascensão. Segundo, alguém que pudesse continuar, que fosse de fato alguém escolhido por Deus para continuidade apostólica. E aqui, quando Pedro ora, ele diz: Senhor, revela-nos qual destes 2 tens escolhido. Qual desses 2 o Senhor escolheu?
Então ele tem a ideia de que havia uma necessidade de continuidade apostólica. Precisavam de 12. E de fato o Senhor estabeleceu, porque precisavam ser 12 até que o fundamento da igreja fosse colocado. Até que tudo que o Senhor planejou para o primeiro século tivesse sido executado. Além disso, um terceiro critério foi colocado. Tinha que ser alguém que especialmente tivesse visto, tivesse testemunhado a ressurreição do Senhor. Então, esses 3 critérios objetivos foram estabelecidos por Pedro. Aqui nós vimos, e podemos comparar com outros textos das Escrituras, que a igreja sempre guiada pela verdade, pelas Escrituras, estabelece os critérios dados por Deus para a eleição de homens para governar a igreja. Quando foram escolher os apóstolos, no capítulo, os diáconos, no capítulo 6, também havia critérios. Precisariam ser homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo, que pudessem assumir aquele encargo para cuidar da diaconia na igreja. Nesse mesmo texto, nós vimos aqui Pedro estabelecendo critérios objetivos. No texto de Timóteo e no texto de Tito, nós vimos também Paulo estabelecendo critérios objetivos para a escolha daqueles que devem governar a igreja de Cristo. Assim, a igreja é governada não por opiniões humanas, não por preferências pessoais, mas o próprio Cristo guiando a igreja, dando sabedoria pelas Escrituras, para que os líderes sejam escolhidos, para que possam ser pastoreados, guiados por homens realmente escolhidos por Deus. E houve também, além de critérios objetivos para a indicação dos candidatos, houve também um método objetivo para a eleição. Aqui talvez nós lemos o verso 26, diz assim: e os lançaram em sorte, vindo a sorte recair sobre Matias. Já é estranho para nós, porque a gente, como crente, não acredita em sorte. Aí talvez, não, mas não é sorte, é sorteio. A gente também já tem uma dificuldade com esse negócio de sorteio, não é? Mas precisamos entender o contexto histórico e como eram feitas as votações, as escolhas naquele contexto. O texto de Provérbios, capítulo 6, versículo 33, nos dá uma direção de como as coisas eram feitas. Diz assim: a sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede a decisão. Historicamente, parece que havia uma prática de fazer esses sorteios, especialmente quando o sacerdote fazia o sorteio das escalas de serviço no templo, no tabernáculo antigamente e mais tarde no templo. Que ele pegava a sua túnica, ele então fazia deixava que o tecido ficasse, criasse um fundo no tecido, e aí então cada pessoa tinha uma coisa que identificava ela. Uma pedra, um pedacinho de madeira que identificava aquela pessoa. E então jogava-se no colo do sacerdote, ele sacudia, aquela parte do tecido é chamada de regaço, ele sacudia e então tirava-se e então sorteava-se aquela pessoa. Aqui nós não sabemos o método como foi feito isso, mas sabemos que houve um sorteio, houve uma eleição, houve um modo de escolher, e a escolha recaiu sobre Matias. Então, é suprida aquela necessidade. Alguns dizem que a escolha de Matias foi um erro precipitado da igreja, que a prova de que Matias não era, de fato, apóstolo do Senhor, foi porque Matias nunca mais foi mencionado nas Escrituras. É fato, nunca mais foi mencionado. Há também porque mais tarde o Senhor escolhe o apóstolo Paulo, e Paulo é chamado de apóstolo fora do tempo, o apóstolo temporão. Ele nasceu fora do tempo como apóstolo.
E aí, talvez apóstolo Paulo de fato seja o verdadeiro apóstolo que substituiu Judas. Mas não, se você olha, o propósito da igreja é que algumas coisas fossem realizadas pelos apóstolos. Até que o evangelho fosse pregado, espalhado, esses 12 homens precisavam estar sob o governo da igreja. E vocês lembram que logo no início, Tiago, que estava liderando a igreja de Jerusalém, foi decapitado? Pouco tempo depois, o Senhor levanta Paulo para assumir o lugar de Tiago, para que os 12 permanecessem no exercício do governo da igreja. Assim, Matias foi aprovado pelo Senhor. E a oração de Pedro é uma oração sincera que a igreja deve fazer nas suas eleições. Senhor, mostra-nos qual destes o Senhor tem escolhido. Mostra-nos qual destes o Senhor tem escolhido. E essa é uma prática da nossa igreja. Os oficiais da nossa igreja, na igreja presbiteriana, nas igrejas reformadas em geral, são escolhidos por votação da Assembleia. A própria igreja vota e escolhe quem serão os presbíteros e os diáconos a tomarem lugar na igreja. E cada vez que isso acontecer, nós devemos orar: Senhor, mostra-nos quais destes o Senhor já tem escolhido. Foi isso que a igreja fez. Assim, quando Provérbios diz: a sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede a decisão, nós podemos aplicar ao que Pedro faz aqui. A igreja fez a votação, mas quem escolheu Matias foi o Senhor. Do mesmo modo, a igreja faz a votação para escolher presbíteros e diáconos, mas quem faz a escolha é o Senhor. Na nossa confissão de fé, diz o seguinte: na sua providência comum, Deus emprega meios comuns. Então Deus usa homens, Deus usa pessoas para governar a sua igreja. E embora Deus seja livre para operar sem eles, para operar sobre eles e também para operar contra eles, segundo o seu beneplácito, Deus escolhe, na maioria das vezes, agir através de instrumentos comuns. Nós cremos, por exemplo, que a pregação é autoritativa. Essa é uma doutrina cara para a fé cristã, para a fé reformada. Nós cremos que enquanto um homem de Deus está aqui à frente, pregando com fidelidade a palavra de Deus, que não é aquele homem falando ao povo, mas o próprio Deus, o próprio Cristo falando ao povo. Parece ser uma asseveração ousada demais dizer para vocês que esse comedor de arroz com feijão aqui seja, nesse momento, o portador da voz de Deus para a igreja. Mas Deus escolheu fazer assim. E essa é a maravilha de servir ao Senhor na igreja, quando Ele toma vasos fracos, frágeis, para manifestar a sua glória, para dar andamento na sua obra, e assim Ele fará até o último dia. A igreja, ela agiu segundo aquilo que ela foi instruída pelo próprio Cristo. É claro, ela não colocou em momento algum a providência soberana de Deus em oposição com a responsabilidade humana. Não. Deus é soberano, mas nós somos responsáveis. Deus soberanamente colocou em nossas mãos o dever de escolher quem vai ficar no lugar de Judas. E nós vamos escolher. Segundo, a igreja não coloca a espiritualidade em oposição à ordem. Eles oram, mostrando sim que eram dependentes da graça de Deus, mas eles fizeram um plano. Vamos escolher 2 homens, são esses e esses e esses os critérios, vamos fazer da forma que está estabelecida aqui. Mas eles oram. Vejam, providência soberana e responsabilidade juntos. Espiritualidade e ordem juntos. Também a igreja não coloca em oposição oração e processo. A igreja ora, mas a igreja age. A igreja ora, mas ela também opera.
E agir e fazer não é agir com falta de confiança no Senhor. É confiar que quando oramos, Deus soberanamente guia os nossos corações a tomar os rumos certos. Por isso, a igreja tomou essas medidas sob a direção, sob o governo de Cristo, sob a orientação do Espírito Santo. E é assim que nós devemos fazer. Nós devemos saber como proceder quando as necessidades surgirem dentro da igreja. Talvez nós pudéssemos voltar naquela história e pensar que situação lastimável que aquela igreja enfrentou quando teve a notícia de que um dos seus presbíteros foi assassinado brutalmente. Depois de assassinado, colocaram fogo no carro dele, com ele dentro. E essa já foi uma notícia terrível demais para a igreja ouvir. Mas mais tarde a Polícia Civil comunicar, e já estava no Fantástico, e já estava em todos os jornais do Brasil, que um presbítero da igreja presbiteriana havia sido morto pelo seu amante. Que escândalo para o Evangelho! Que escândalo para a nossa igreja! Mas que escândalo especialmente para aquela comunidade, aquela igreja onde ele era presbítero. E como aquela igreja procedeu? Aquela igreja deveria então fechar as suas portas, se esconder do mundo e dizer: estamos envergonhados, fomos humilhados, Satanás nos humilhou. Não, agora é hora de olhar para Cristo e de dizer, ainda que coisas terríveis aconteçam no seio da igreja, Cristo reina nos céus e governa soberanamente a sua igreja, e nós precisamos confiar no seu governo. E precisamos continuar caminhando, submetendo-nos às Escrituras Sagradas. Cada uma de nossas ações, cada decisão, submetendo-nos às Escrituras Sagradas. Certamente, o processo de eleição para o presbítero que tomou o encargo daquele presbítero que foi assassinado não foi um processo fácil. Eu imagino a tristeza naquela assembleia, naquele dia, quando tiveram que eleger um presbítero para tomar o encargo daquele. Mas ainda assim, com corações quebrantados e tristes, aquela igreja podia saber que Cristo continuava governando soberanamente aquela igreja, apesar daquele mal que havia sobrevindo, que havia vindo sobre eles. Além disso, a igreja precisa aprender a ler a história pela providência de Deus. Certamente nós vamos perguntar, por que, Senhor, acontecem coisas desse tipo no seio da igreja? Por que a igreja enfrenta tais mazelas? E nós, de fato, esperamos que nunca passemos por isso aqui na congregação da graça. Mas nós somos uma igreja de homens e mulheres pecadores. E isso pode acontecer aqui. E quando e se acontecer, como é que nós vamos ler a nossa história? Nós vamos continuar afirmando a soberana providência de Deus sobre a história, inclusive nos momentos maus que nós passamos, como os apóstolos passaram? Terceiro, nós confiaremos que o Senhor tem os detalhes do plano nas suas mãos e que nós poderemos orar como Pedro orou: Senhor, mostre-nos qual desses dois é o que tens escolhido. Nós poderemos também orar dizendo: Senhor, mostre-nos o que o Senhor já decidiu para essa igreja. O que o Senhor já resolveu ao nosso respeito. Porque o Senhor é quem nos governa. Quarto, nós tomaremos a decisão de continuar agindo como igreja pelos meios ordenados e estabelecidos por Deus, por Cristo. Ou nós vamos decidir fazer do nosso jeito, porque do jeito dele não está dando certo. Não, meus irmãos, não façamos isso. Naquele momento, lá na igreja de Jerusalém, naquele momento que aquela igreja que eu mencionei hoje, com a perda do presbítero, passou, Cristo não deixou a sua igreja sem direção e sem governo. Quando Jesus subiu aos céus, Cristo não deixou a sua igreja sem direção e sem governo.
Ele governa por sua palavra. Ele governa por sua providência soberana. E ele governa pelos meios comuns estabelecidos por ele mesmo, por homens pecadores, mas homens que ele escolheu para governar, para guiar o seu povo. Qual deve ser a nossa resposta? Qual deve ser o nosso dever? O dever da igreja é, mesmo em meio a crises, confiar na soberania de Deus em todas as dispensações da sua providência, como disse John Owen, sabendo que ele governa todas as coisas para a manifestação da sua glória e para o bem do seu povo. Nós temos então aqui um chamado à confiança no governo de Cristo. A igreja pode atravessar crises e nós certamente vamos passar. Eu não quero iludir os irmãos. Nós temos vivido 4 anos de muita graça e bênção do Senhor. Com alguns pesares, sim, como o que tem nos entristecido ultimamente, que foi a perda, a morte de um dos nossos diáconos, precocemente. Mas o Senhor Jesus nos prometeu, nos garantiu que nesse mundo tereis aflições. Isso é uma garantia. Ele também disse, assim como perseguiram a mim, perseguirão também a vós outros. Outra garantia. A igreja atravessará crises. A igreja poderá sofrer perdas históricas. A igreja poderá enfrentar quedas humanas, escândalos, mas ela jamais será abandonada, porque Cristo reina e continua governando sobre sua igreja. Nós vamos cantar um cântico agora, que diz assim, Tu és Senhor e Rei, governa sobre o universo. E quando nós cantarmos isso, que nós mantenhamos em nosso coração que Tu és Senhor e Rei e que governa sobre essa igreja, que é apenas uma pequena parte de toda a sua igreja e de todo o universo. Vamos orar? Que o Senhor nos abençoe. Ó Senhor nosso Deus,